Vamos convidar então agora para a moderação deste painel que nos traz também o importante tema sustentabilidade na ourizicultura e os horizontes do selo ambiental do IRGA, Anderson Belloli, diretor executivo e jurídico da Federarroz. Anderson Belloli é produtor rural, sócio da Belloli Advogados Associados e da Belloli Xavier Administração Judiciais. Diretor executivo e jurídico da Federarroz há 12 anos, presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental e em Gestão Financeira. Integrante da Comissão de Direito Agrário da OAB-RS, assessor de Relações Governamentais junto aos Poderes Executivo e Legislativo, ex-conselheiro titular da Junta Superior de Julgamentos de Recursos Ambientais da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, pela FETAG, ex-conselheiro titular da Comissão de Assuntos Jurídicos do Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA, pela FETAG, conselheiro da Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre do Banhado do Maçarico, presidente da comissão organizadora da abertura da colheita do arroz há 12 anos. E convidamos para compor o palco os nossos painelistas. Rafael Nunes dos Santos, pesquisador do IRGA. Rafael Nunes dos Santos é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em Qualidade Ambiental pela Universidade Fevale, atua no Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, desde 2014, atualmente é chefe do Departamento de Selos e Águas na Estação Experimental do Arroz em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, onde coordena o programa do selo ambiental da lavoura de arroz. Além disso, realiza pesquisa sobre qualidade ambiental na ourizicultura do Rio Grande do Sul. Convidamos também ao palco Márcio Madalena, secretário de Estado adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Márcio de Andrade Madalena é médico veterinário, MBA em Gestão de Agronegócios pela FGV, já atuou como coordenador regional de Agricultura do Rio Grande do Sul, delegado federal do Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul, diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados, MAPA, e chefe da Assessoria Especial do Ministério da Agricultura. Hoje é secretário de Estado adjunto de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Também convidamos ao palco Clênio Pilon, diretor executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa. Clênio Nailton Pilon é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em solos pela mesma universidade. Tem doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou sua trajetória profissional na iniciativa privada como técnico e gestor, é pesquisador da Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa desde 1999, iniciou suas atividades na Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina, e na sequência na Embrapa Clima Temperado em Pelotas, onde foi chefe adjunto de P&D e chefe geral. Atualmente é diretor executivo de Pesquisa e Inovação. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais da Universidade Federal de Pelotas. Passamos de imediato a palavra para a condução dos trabalhos deste painel a Anderson Belloli. Bem, bom dia a todos. Iniciando de maneira bastante objetiva esse painel que é extremamente importante. Até porque, né, Madalena, acabamos por atrasar aqui a programação, que é sempre algo normal em eventos. Acumulando aqui, já era apertado nosso horário e ainda tem agora a questão do almoço que nós temos que competir. Mas o que é importante destacar, senhores, e esse painel é extremamente importante, para nós aqui da Federarroz, da ourizicultura, dessa pecuária, dessa agricultura manejada aqui nesse Pampa Gaúcho, é importante por demais painéis desse dia. Nós tínhamos a obrigação, senhores, de
tratar questões de gestão, questões de mercado, questões sociais de maneira geral, ambientais e assim por diante, porque é uma pauta nova. E o produtor muitas vezes nos olha, e nós temos geralmente 2 recados para dar nesse painel. O produtor nos olha, e esse é o primeiro recado, e nos questiona sobre mudanças climáticas, sobre o que são, de fato, crédito de carbono, transição energética, mercado verde, economia azul, mais recentemente, excesso de calor, excesso de frio. Que mundo é esse que vivemos? Então, por isso, por essas mudanças que, ao que parece, independentemente de estarem ou não acontecendo, nós precisamos passar o primeiro recado para o produtor, que é o seguinte, senhores, precisamos nos adaptar. Independentemente de, muitas vezes, termos a convicção, né, e aqui estou, de alguma forma, com o Estado do Rio Grande do Sul, e a Embrapa, que representa, de alguma maneira, o Brasil aqui, nós temos convicção que, muitas vezes, isso é, sim, restrição de mercado. Independentemente disso, precisamos fazer o tema de casa, precisamos ter governança. Governança é esse termo de ESG que precisa pensar na governança, na questão da inovação, com a questão ambiental, não podemos fugir disso. Então, nós temos 2 recados, um para o produtor, que ele precisa compreender isso uma vez por todas, e outro, o Estado brasileiro, de maneira lato sensu, como que pode colaborar. E aí tem o selo do IRGA, que nós vamos fazer uma abordagem aqui, né, Rafael? Temos Márcio Madalena, nosso secretário adjunto da SEAP, e, evidentemente, né, já conhecido aqui, um amigo, Clênio Pilon, representando a Embrapa. Rafael, te passo a palavra para que a gente possa ser muito breve aqui e tornar efetivamente interessante o debate para quem nos assiste. Obrigado, senhores. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a presença. Como eu trabalho no IRG, então vou falar um pouco mais voltado ao arroz, né? Um pouquinho diferente do que a gente comentou antes. Já passando aqui para a questão do roteiro, do que vai ser abordado, né? Primeiramente trazer uma contextualização, então uma visão mais abrangente do assunto, como que a produção de arroz se relaciona com a temática ambiental. Num segundo momento, falar dos avanços que a gente teve na lavoura de arroz, que passou do monocultivo para uma lavoura mais diversificada, então tocar bastante nesse assunto, e finalizar propriamente com o selo ambiental, que é um programa de certificação que valoriza o produtor que adota boas práticas de cultivo na produção de arroz. O primeiro desafio dentro da temática ambiental é esse expressivo aumento populacional que a gente vai ter nos próximos anos. Então, aí as pesquisas apontam que a gente vai ser mais de 9 bilhões de pessoas até 2050 no mundo. E a agricultura vai ter esse papel desafiador de suprir a essa crescente demanda de alimentos. Associado a isso, temos a questão do aquecimento global, tão discutida internacionalmente, e essa discussão ela vai só se ampliar nos próximos anos. E trago aqui algumas ameaças do ponto de vista da produção de arroz, a questão das temperaturas extremas, chuvas atípicas e também a elevação do nível do mar. Essa balança, para ilustrar, então, que cada vez mais vai ser fundamental esse equilíbrio entre a produção de alimentos e a conservação do ambiente. Cada setor vai ter que achar a sua forma de produzir com a maior sustentabilidade possível. Quando a gente fala em arroz, não tem como não falar na água, né? Então, a gente tem muita água no nosso planeta, mas 97% dela está nos oceanos. Então, menos de 1% é água doce em superfície. Isso redobra a necessidade que a gente tem de ter uma atenção na conservação desse recurso. Mas, por outro lado, o Brasil é o país com a maior disponibilidade de água doce do mundo, com 12% das reservas legais. Estamos numa condição favorável em relação a outros países nesse ponto de vista de disponibilidade hídrica. E quando a gente olha para o interior do Brasil, estamos numa região que temos uma boa oferta de precipitação, cerca de 1.400 milímetros ao ano, que também favorece a produção de arroz aqui no estado. Em função dessas condições de clima que foram colocadas e também em função do nosso relevo favorável na metade sul, a ourizicultura se desenvolveu ao longo dos anos e temos esse ponto positivo em termos de rendimento que a gente tem por trabalhar com o cultivo irrigado por inundação, que produz até 3 vezes mais que o cultivo de arroz de sequeiro. Muito importante trazer essa informação a respeito da origem da água que é utilizada para a irrigação das lavouras aqui no Rio Grande do Sul. Quase 50% dela é oriunda de açudes e barragens, né, de investimentos de reservação que foram feitos pelos próprios produtores, uma água mais sustentável do que, por exemplo, uma água extraída de um rio.
E associado a isso, temos, como dito antes, que a precipitação ela pode atender de 30% a 50% a demanda hídrica do arroz durante o ciclo de cultivo. Aqui para ilustrar, então, justamente isso, a evolução que a gente teve, os investimentos que foram feitos desde a década de 60 até os anos de 2020 e o quanto expandiu a estrutura para irrigar as lavouras aqui no estado. E a termos de ilustração, trouxe aqui o município de Uruguaiana abaixo, onde a gente pode ver como mudou a paisagem desse município. O quanto foi investido em açudes e barramentos, possibilitando, então, suprir a demanda do arroz. Mas isso também não se restringiu à Uruguaiana, aconteceu também em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul. Aqui um dado bastante importante, porque, como dito antes, a sustentabilidade está muito ligada à eficiência da produção, produzir mais arroz com menos área. No gráfico de barras, a gente vê que a nossa área de produção no Brasil vem diminuindo e, por outro lado, no gráfico de linhas, vem aumentando a produção total. Então, isso é algo que se persegue, em termos de sustentabilidade, de ser mais eficiente no uso da terra. Agora, indo mais propriamente para a cultura do arroz, aqui eu trago um exemplo hipotético de duas lavouras. As duas lavouras utilizam os mesmos insumos, fertilizantes, sementes, óleo diesel. Uma lavoura produz 3 toneladas a mais que a outra, vamos supor aqui pela época de semeadura. Então, essa lavoura ela vai estar sendo muito mais eficiente do que a lavoura ao lado, e é justamente isso que a gente também tem que se atentar. Utilizar o mais eficientemente possível os insumos, afinal de contas, uma lavoura de alto rendimento exige uma grande carga de insumos e, consequentemente, também temos benefícios no uso mais eficiente da água e na menor emissão de metano. Mas vivemos diferentes momentos aqui na lavoura de arroz em termos de rendimento. Então, aqui a gente teve, em meados de 2002, uma situação bastante complicada em função do arroz vermelho, que estava degradando a rentabilidade da ourizicultura, e a alternativa foi o sistema Clearfield, associado ao projeto 10+, para contornar essa situação. Então, esses dois fatores combinados foram muito importantes, e a gente teve, durante esse período de 2002 a 2011, um acréscimo de 40% no rendimento do arroz aqui no Rio Grande do Sul. Isso teve uma série de reflexos em diversos indicadores ambientais, e trago aqui um deles, que é a questão da eficiência do uso da água. Então, no início da década de 70, a gente produzia 4 toneladas com 15 mil metros cúbicos. Então, aqui a gente se tornou muito mais eficiente ao final desse período do projeto 10 do IRGA, associado ao sistema Clearfield. Mas, novamente, tivemos essa questão problemática das ervas daninhas na lavoura. Lá para o meados de 2009, novamente, dificuldade de controlar ervas daninhas resistentes e já não tínhamos mais como alterar o mecanismo de ação dos herbicidas. Então, a partir daí que o produtor começa a utilizar a soja nas suas áreas, e a gente vai falar um pouquinho disso a partir de agora, dessa rotação de culturas, e o quanto ela é importante e vai ser nos próximos anos em termos de sustentabilidade na produção do arroz. A soja entra na safra 2009 e 2010 e só cresce. O produtor vai dominando como cultivar essa cultura de sequeiro em terras baixas, do modo que na safra 22 e 23 a gente teve quase 70% da área do arroz em rotação com a soja. Mas, se a gente puder diversificar ainda mais a nossa matriz produtiva, teremos ganhos em termos de sustentabilidade e também do próprio retorno da atividade ao produtor. Então, aqui é um exemplo de um protocolo do IRGA, tem em cristal. O primeiro tratamento é o monocultivo do arroz. O tratamento 2 se introduz o azevém e a pecuária. E a gente percebe que no segundo ano o arroz já incrementou 1,5 toneladas. E o tratamento 3, arroz, pecuária, azevém e também a soja. E aí a gente tem um ganho no segundo ciclo de 2,5 toneladas, mostrando que a diversificação pode contribuir para agregar também rendimento e aumentar a margem da atividade dentro da produção de arroz. Mas de nada adianta eu ser impecável no meu manejo, trabalhar com ótimas práticas, boas práticas, práticas eficientes, se eu tiver um material genético que vai limitar o meu teto produtivo.
Então, aí que entra a questão do melhoramento genético, um papel tão importante que o IRGA se debruça aí há anos para desenvolver cultivares que tenham um alto potencial de rendimento, mas também essa preocupação ambiental bastante importante, que é cultivar com resistência à brusone, o que reduz a demanda por fungicidas dentro da lavoura de arroz. Aqui só para trazer em termos de ilustração a representatividade das cultivares IRGA. Ontem foi colocado aqui que na presente safra a gente tem 65% da participação das cultivares IRGA que foram semeadas aqui no estado. Para resumir, a gente pode dizer que quando a gente trabalha com sistemas integrados, a gente vai ter uma série de benefícios, que também podem ser resumidos em maior eficiência. Então, temos mais eficiência no uso da água, emitimos menos metano por quilograma de arroz, como foi tão abordado e cada vez mais vai ser cobrado da oizicultura, essa questão da redução de metano, fora outros benefícios que estão aí colocados, diversificação de renda ao produtor e a própria melhoria na fertilidade do solo. Aqui uma questão bastante peculiar da nossa produção de arroz aqui no estado, que é esse manejo conservacionista que a gente tem. Então, a gente teve aqui, média das últimas 3 safras, quase 60% de cultivo mínimo e cerca de 10% do plantio direto. Então, um preparo muito mais conservacionista de solo, que contribui efetivamente para reduzir a emissão de metano. A gente pode trazer, dentro dessa questão do metano, de práticas que contribuem para a redução dele, a questão do preparo antecipado, que é o que está ilustrado aqui no gráfico acima, emite menos metano do que o preparo convencional, e também a questão da rotação de cultura. A soja ela emite menos metano que o arroz. No momento que eu combino os dois, eu tenho uma menor emissão no sistema rotação soja-arroz. Isso está bastante alinhado com o compromisso que o Brasil assumiu na COP26, de diminuir em 30% as emissões de metano até 2030. Então, o arroz vai ter que estar dentro dessa discussão para que efetivamente se consiga atingir a essa meta. Voltando para a questão de rendimento, aqui pegando já as safras mais recentes, quando a gente compara as 4 últimas safras em relação às 4 safras anteriores, a gente teve um acréscimo de 14%. Como dito antes, produzir mais com menos área é muito importante em termos de sustentabilidade, e aqui, com certeza, dentro desse percentual, aqui tem uma contribuição da soja, que melhora o solo, e o arroz, a gente sabe que produz mais quando é cultivado após a soja. Atualizando aquele gráfico, só para dizer que cada vez mais estamos utilizando esse recurso da água de um modo mais eficiente, e isso deve ser perseguido aí também como uma meta aí nos próximos anos. Bom, dito isso, eu vou finalizar a minha fala com a questão do selo ambiental. Então, já que a lavoura mudou efetivamente com a rotação de cultura, a gente tinha necessidade de atualizar esse programa. Então, o IRGA fez uma remodelação mais profunda nesse programa, na última safra, justamente para considerar a lavoura de arroz nesse novo cenário de sistema integrado de produção. Aqui, de modo bastante objetivo, seriam as etapas do programa. Então, a primeira etapa, basicamente, se verifica o atendimento da lavoura do empreendimento à legislação ambiental. A etapa que mais demanda é a etapa das vistorias. Então, é o extensionista do IRGA que vai nas lavouras verificar o nível de adoção de todas essas boas práticas que a gente comentou. Diversificação de cultura, uso eficiente da água, emissão de metano através de indicadores indiretos. Então, seria a própria parte que demanda mais, que é do técnico indo lá no produtor rural para verificar essa questão das boas práticas. E, por fim, o julgamento, né, parte mais do comitê que avalia, então, essa documentação das vistorias e também da inscrição. Aqui um exemplo do que é levado a campo. Então, uma das partes que é analisada é a questão das construções rurais, né? Então, justamente para dar esse feedback ao produtor, né, aqui a gente tem um exemplo do depósito de defensivos, onde o extensionista ele propôs aqui uma melhoria, a contenção aqui
na porta de saída do depósito, lembrando que isso também acaba ajudando para se dar uma maior segurança jurídica ao empreendimento perante a fiscalização de órgãos ambientais. A parte do manejo da lavoura, que eu não vou me estender muito, porque é tudo que foi colocado antes, em termos de boas práticas na cultura do arroz. Se avalia entre safra, o nível de adoção da rotação de culturas, aspectos ligados ao material genético utilizado, tudo que se sabe que contribui em termos de sustentabilidade da produção de arroz. E cada item desses tem seu desdobramento. O extensionista preenche isso com percentuais. Esses percentuais, no segundo momento, nos permitem calcular indicadores, então, para cada empreendimento. Então, o final do processo do selo ambiental é a entrega, né, onde se dá os certificados, e isso tem sido realizado na Expo Inter, né, já há alguns anos, buscando dar essa visibilidade ao produtor rural. Trazendo aqui a termos de exemplo a questão do marketing verde. Temos, então, produtores de semente que já estão adotando a questão do marketing verde para mostrar que o empreendimento tem a preocupação em produzir, mas atento à questão de conservação do ambiente. E, por fim, trazendo um exemplo aqui de indicadores. Como dito antes, é muito importante gerar indicadores para que a gente possa efetivamente divulgar essas boas práticas com base em dados, não com base em falas que não têm uma sustentação em dados científicos. Então, por exemplo, aqui esse arroz é de uma certificação americana, onde eles estão explorando muito bem isso, que é o Smart Rice, e lá eles conseguem comercializar esse arroz por um preço muito mais alto no mercado norte-americano. Então, para resumir, a gente entende que a gente tem, de fato, uma série de pontos positivos que aconteceram na lavoura de arroz aqui nos últimos anos, e o que a gente precisa é de um reconhecimento maior dessas práticas. E o selo ambiental ele pode servir justamente para dar essa visibilidade dessas boas práticas, que já são uma realidade na lavoura, mas também para estimular práticas futuras e que contribuam para a sustentabilidade. Para resumir a minha fala, esse aqui é o último slide, a gente tem, de um lado, uma demanda global, que é um caminho que cada vez mais vai aumentar, um caminho sem volta, onde a gente tem a necessidade da conservação dos recursos naturais e da mitigação das mudanças climáticas. Do outro lado, temos a lavoura de arroz, que foi apresentado todo o panorama do quanto ela alterou, principalmente em função da entrada da soja em rotação com arroz. E no meio, entre esses dois extremos, temos oportunidades. Então, o horizonte do selo ambiental está muito ligado a essas oportunidades que estão representadas no meio do slide. Temos aqui a agregação de valor, a oportunidade de acessar novos mercados, a oportunidade de possíveis incentivos financeiros. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando e acreditamos que talvez consigamos atingir num espaço de tempo mais curto. E, por fim, em geral, todos eles vão contribuir para a valorização do arroz brasileiro que é produzido, mostrando justamente esses pontos positivos que a gente tem em termos de sustentabilidade. Então, meu tempo já se esgotou. Queria agradecer a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado, Rafael. Mais uma vez aqui uma breve colaboração como moderador. Nós, Federarroz, entre outras entidades aqui, somos o pêndulo, o equilíbrio entre o Estado e a iniciativa privada. A iniciativa privada é essa que precisa de gestão para potencializar safras, para gerar riqueza, tributo para o Estado, e nós precisamos, acima de tudo, cada vez mais estarmos com o conceito para os produtores que gestão precisa levar em consideração as questões de ESG. Repito, governança, inovação e questões ambientais, meu caro Madalena, meu caro Pilon. O primeiro passo é internalizar esses conceitos produtores para que eles possam executar. E aí começa a minha provocação para a fala dos senhores. Precisamos do Estado em duas partes. E nós não temos atualmente, qualquer tipo de interesse ou prática de nos excusarmos da nossa realidade, ou nossas obrigações. O que nós temos que fazer? Fazer que os produtores internalizem e executem, mas precisamos do Estado, e aqui eu gostaria de uma orientação, de um debate nesse sentido, mostrando o que pode fazer para essa internalização e execução, para que nós possamos, cada vez mais, vender, e aí eu faço um link com o que foi dito anteriormente, o nosso país lá fora, e para isso precisamos muito das instituições. E não é por isso, meu caro Feijó,
que apoiamos sempre Embrapa e apoiamos IRGA, porque é importante para o privado. Então, a partir disso, essa provocação, gostaria, né, de trazer esse debate muito forte aqui para que os nossos produtores possam compreender cada vez mais esse mundo que vivemos. Bom, Madalena, acho que pode começar, correto? posso. Primeiramente, acho que está dando microfonia aqui, gostaria de agradecer o convite da Federarroz, em especial em nome do nosso presidente Alexandre Velho, dizer que é um prazer, Beloli, estarmos aqui conversando, tendo Embrapa e IRGA no mesmo painel. Isso é muito enriquecedor e certamente contribui muito para o setor orizícola. Eu gostaria de fazer uma pequena linha do tempo e dizer que nós estamos discutindo sustentabilidade na produção do arroz, não apenas porque esta pauta está na mesa, não apenas porque o momento nos leva a essa discussão, mas porque é possível o arrozeiro no Rio Grande do Sul discutir isso. Se nós voltássemos a uns 5, 10 anos atrás, meu diretor Cava, certamente nós teríamos dificuldade num fórum desse de trazer essa discussão pela questão econômica do setor orizícola. É muito salutar que tenhamos hoje a saca na casa dos 3 dígitos, porque isso permite que o setor orizícola, então, faça reflexões, Beloli, e possa trabalhar com questões de evolução. Durante muito tempo, a pauta sempre foi político-agrícola por questões financeiras. Existem ainda demandas legítimas, mas nos coloca numa posição hoje, o atual momento do mercado do arroz, que nós podemos discutir evolução aí no médio e longo prazo. Acho que isso é muito importante frisar, porque esse tripé, como foi bem dito aqui, sendo tripé tem 3 pernas, econômica, social e ambiental. Nós podemos discutir econômica e devemos, porque temos hoje a perna econômica bem firme, em partes. O colega Rafael traz uma questão importante aqui. O selo do IRGA talvez tenha muito que evoluir, nós discutimos muito isso, mas certamente é uma porta de entrada para a questão da discussão da sustentabilidade na produção do arroz. Ao longo dos anos, a pesquisa, as variedades, as cultivares, tiveram um foco em aumento de produtividade. E isso, meu conselheiro Cláudio, acabou nos trazendo uma sustentabilidade na produção que nos últimos 20 anos, talvez o setor não deu tanta importância porque não estava em pauta. E hoje, quando se coloca em pauta a questão da sustentabilidade, Pilon, nós observamos que o produtor orizícola do Rio Grande do Sul tem feito a lição de casa porque mirava na produtividade. Se gera muitos dados que nos mostram que nós atendemos muito da demanda relacionada à questão do pé ambiental desse tripé. Então, nós entendemos que, observando o que foi dito aqui no painel anterior, existe um mundo a ser explorado no que tange a questão das emissões de gases pelo setor agropecuário, mas também existe um fator benéfico agro-silvopastoril de participação, de captura, de participação da influência da rotação de culturas para este equilíbrio, e o selo tem também essa função. Nós entendemos que tem que se dar um primeiro passo. Estamos fazendo agora uma conversa, um diálogo, uma provocação com a Secretaria de Política Agrícola, porque quando o Ministério da Agricultura sinaliza que boas práticas agropecuárias, que têm um viés de preservação ambiental, são merecedoras de redução de taxa de juros, é mais do que necessário que o setor orizícola gaúcho, através do seu instrumento, que hoje é o selo, se coloque na discussão. Nós temos um selo ambiental. Atende todas as necessidades? Pode ser que não. Mas os ajustes passam a ser feitos a partir das exigências legais. Então, esse é um norte que nós acreditamos, Beloli, que deve ser tomado. É importante também que nós façamos que esse selo dialogue com iniciativas internacionais, exigências e sistemas de auditorias internacionais, para que possamos, então, comprovar que, de fato, a nossa produção é sustentável para os padrões atuais. Não negamos que temos muito que evoluir, mas certamente, e aqui eu não quero fazer ilações, mas gostaria de colocar para o debate, certamente o Pilon pode contribuir isso, o sistema produtivo do Rio Grande do Sul é mais sustentável que muitos sistemas produtivos orizícolas mundo afora. Essa é uma provocação que eu faço. Eu acredito que sim, que nós conquistamos um patamar de sustentabilidade no arroz que talvez outros continentes, outras regiões do planeta não o tenham.
Então, cabe nós nos colocarmos como um país, um estado que produz arroz, quiçá dos mais sustentáveis do planeta hoje. Pelas tecnologias, pelas cultivares, hoje nós observamos o próprio painel da abertura da colheita do arroz, não traz só fotografia do arroz. O sistema de integração de culturas colocou o arroz como um motivador, como uma mola propulsora para que o produtor se tornasse de fato, que é hoje um produtor de grãos em geral, Beloli. Este evento aqui é o retrato mais fidedigno disso. A abertura da colheita do arroz se tornou talvez o grande hub de discussão de tecnologia e sustentabilidade na produção de grãos do Brasil, quiçá do continente. Então, quando a gente traz essa discussão de sustentabilidade na produção orizícola e os horizontes do selo ambiental, eu acredito que nós temos condições de iniciar, de startar um processo onde todos entendam que esta ferramenta, e quando eu digo esta ferramenta, é esse instrumento que tem hoje o nome de selo ambiental, que pode ser aprimorado, ele deva ser discutido e colocado à mesa com todos os atores envolvidos para que seja o grande chancelador da sustentabilidade da produção de arroz do Rio Grande do Sul. As pessoas passam e as pautas ficam e existem responsabilidades quando a gente quer virar algumas chaves. Eu gostaria de fazer um registro aqui que é muito importante. Em nível de estado do Rio Grande do Sul, a pauta sustentabilidade entrou recentemente. E podemos aqui, é necessário que se faça, inclusive essa saudação, ela tem nome e sobrenome, eu acho que quando o ex-secretário Domingos Velho assume a pasta e traz a discussão do carbono, da emissão de gás de efeito estufa, faz essa provocação, automaticamente faz com que nós, quando estamos sucedendo, e assim serão os outros, mantenham essa discussão viva, inclusive reorganizando a casa, e aqui os colegas Paulo Roberto e Cacai têm acompanhado isso, para que a pauta de emissão de gases de efeito estufa, para que a aquisição de equipamentos específicos de medição, para que a integração dessa discussão com outras cadeias produtivas seja uma constante e seja perene na política pública do Estado do Rio Grande do Sul. O ano passado, muitos aqui acompanharam a COP em Dubai, eu gostaria de só fazer essa reflexão. Nós tomamos a decisão, enquanto Secretaria de Agricultura, enquanto IRGA, diretores Ailton e Cláudio, de participar, enquanto Secretaria de Agricultura do Estado, com arroz. Essa foi uma decisão do nosso secretário Giovanni Feltz, já aproveito e trago um abraço dele a todos aqui. Nós entendemos que, na pauta de sustentabilidade de uma cadeia produtiva, o governo do Estado estava mais pronto com arroz. Por óbvio, por ter um instituto específico, com uma expertise acumulada muito grande, com um setor alinhado às discussões técnicas, científicas e de pesquisa que esse instituto realizou ao longo dos anos, e tivemos uma participação na COP em Dubai, que, no nosso ponto de vista, foi extremamente estratégica. Dali, iniciamos aproximação e discussão com o Banco Mundial para captação de recursos. Estamos inseridos num contexto sul-americano de organização de captação de recurso para aplicação de tecnologia a campo, porque não basta aqui, meu amigo Cláudio, nós dizer que tem que fazer algumas mudanças, que o produtor tem alguns deveres de casa, se o Estado não cumprir o seu papel, Belólio, como tu disse, de dar alguns nortes, porque é necessário que no posicionamento que o setor vai ter, cada um saiba ocupar bem a sua função. Nós, enquanto Estado do Rio Grande do Sul, enquanto momentâneo governo, estamos imbuídos em, como já não é segredo para ninguém aqui, fortalecer a questão estrutura do IRGA, reorganizar e reposicionar a agropecuária do Rio Grande do Sul como um todo nessa nova discussão, que sim é importante se colocar. O Rafael falou aqui, foi falado nos painéis anteriores. Muitas das obrigações impostas vêm disfarçadas, empacotadas. Nós sabemos que existe um componente comercial muito grande, em especial do velho mundo, da Europa, quando acaba tendo uma capacidade produtiva limitada por diversos fatores, começa a colocar alguns empecilhos comerciais e muitos deles, infelizmente, vêm disfarçados de pautas ambientais. Mas isso não diminui a importância da discussão da sustentabilidade. Nos dá, sim, a responsabilidade de descascar essa embalagem falsa, muitas vezes, e ver o que de fato para em pé tecnicamente, e tem muita coisa importante nessa discussão, e trabalhar a partir disso.
Então, nossa contribuição é essa, Beloli. Gostaríamos de, por óbvio, ouvir o amigo Pilon da Embrapa e colocar que nós acreditamos que a questão da sustentabilidade tem que evoluir muito, o Estado, por óbvio, tem sua responsabilidade nisso, mas ela não pode ferir alguns preceitos e alguns fundamentos básicos. Primeiro, se discutiu muita tecnologia até aqui para aumento de produtividade em diversas cadeias produtivas. Nós estamos enxergando que esse aumento de produtividade na cultura do arroz acaba trazendo consigo um arcabouço de sustentabilidade ambiental muito forte. O que nós não podemos errar, e não só no arroz, em outras cadeias produtivas, é começar na questão da necessidade de gerar crédito de carbono, na necessidade de produzir de forma sustentável ambientalmente, começar a punir a eficiência produtiva. E essa é uma linha muito tênue e muito delicada. E nós acreditamos que isso é algo que o setor produtivo, que o Estado, Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, os braços agropecuários do Estado, lato sensu, têm uma obrigação de monitorar. Porque, por óbvio, órgãos ambientais têm uma expertise acumulada nas necessidades do meio ambiente muito maior do que da questão produtiva. Então, nós, enquanto Secretaria da Agricultura, ancorados no IRGA, que é o nosso Instituto Rio Grandense do Arroz, procuramos sempre trazer essa discussão da sustentabilidade alinhada à eficiência produtiva. Porque nós não queremos, de maneira alguma, nos tornarmos geradores de crédito de carbono se isso custar a produção de alimentos. Nós acreditamos no equilíbrio desse processo. E qualquer desequilíbrio, qualquer radicalização, por óbvio, não é salutar nessa discussão. Então, estamos à disposição aqui para o debate, Beloli. Mais uma vez, meus cumprimentos à organização, em especial por trazer IRGA e Embrapa para uma mesma discussão. Eu acho que quem ganha com isso é o setor orizícola. Muito obrigado pela participação de todos e estamos disponíveis. Obrigado, Madalena. Madalena que faz um excelente trabalho em prol da nossa agropecuária, já faz muitos anos e está agora na SEAP. Uma provocação, Pilon, antes de passar a palavra, já que tu me deixou 3 minutos a mais aqui, eu vou usar agora. A primeira não de carbono, mas de conversa. Primeira conversa que nós temos hoje, temos mais outra depois falando de carne, Pilon. E a carne está aqui hoje, porque nós não temos no Pampa Gaúcho arroz mais. Nós temos arroz, nós temos soja, nós temos milho, temos as pastagens, e aqui nós estamos num centro de estudo de pastagens. Muito do que vivemos hoje, meu caro Pilon, é em decorrência, nós temos vários embrapianos aqui, pessoas do IRGA, pesquisas que foram feitas nos anos 90 já. Então hoje nós estamos vivendo muito do que foi feito por pesquisadores nessas casas nos anos 90, então precisamos crescer. E o meu propósito aqui é que daqui a 30 anos nós vejamos, não só no arroz que é um case, e a carne está aqui porque o arroz acabou sendo um case de organização, não do evento, o evento é a consequência, mas do setor. Então, o que nós gostaríamos, né, de daqui a 30 anos, ver o selo Pampa Gaúcho, qualidade naquilo que faz, no arroz, na carne, nas oliveiras e assim por diante. Então, Pilon, é nisso que nós, te passo a palavra, com essa perspectiva que temos, de daqui a 20, 30 anos, conseguirmos chegar lá, porque isso gera, não benefício direto ao produtor, senhores, não. Isso gera benefício a todo o estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, benefícios sociais e também, como sempre, ambientais. Pilon, está contigo aí, 16 minutos para ti, 1 mais 15. Tá bem. Obrigado, Anderson. Saudar a todos que estão aqui presentes. Cumprimentar em teu nome, Anderson, o nome do presidente Alexandre Velho, uma belíssima organização desse evento, que é um marco para todos nós. A gente se sente muito honrado em acolher aqui mais essa edição da abertura da colheita do arroz. Todos nós temos a clareza do que significa simbolicamente um evento dessa envergadura para o Estado do Rio Grande do Sul, com uma referência aqui para a região de Pelotas, mas não só, uma referência nacional e internacional. Queria também saudar os colegas de painel, aqui o Rafael, representando o nosso querido co-irmão, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Também saudar aqui a nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, Márcio Madalena também, já um velho conhecido de todos nós, cumprimentos também pela fala de vocês. Saudar todos os colegas que estão presentes, que nos acompanham virtualmente, saudar os colegas todos da Embrapa que estão aqui presentes. Acho que o tema é muito desafiador, falar em sustentabilidade normalmente se remete muito
para a pauta do carbono, embora esteja muito em pauta, mas é um tema bastante mais amplo. Acho que os colegas que nos antecederam aqui já fizeram também uma abordagem muito rica nesse sentido. Eu queria, muito brevemente, explorar um pouco do porquê se trata tão especialmente hoje o tema da sustentabilidade no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Porque existe um novo olhar do consumidor, cada vez mais globalizado, trabalhando pelo menos em 3 nexos muito importantes. O primeiro nexo fundamental, que também tem a ver com a pauta da sustentabilidade, é a nova percepção desse consumidor que enxerga no alimento algo que promove saúde, qualidade de vida e longevidade. Essa é uma percepção que nos remete para um S, que é um co-irmão do S da sustentabilidade, que é o S da saudabilidade. Cada vez mais precisaremos mostrar também para esse consumidor atento a essa questão da conexão do alimento com as questões de saúde e qualidade de vida, que o nosso alimento, sim, é portador de saudabilidade. Esse é um compromisso cada vez mais importantíssimo, que todas as cadeias produtivas precisarão caminhar cada vez mais com isso daqui para frente, né? Tem um outro nexo muito poderoso também, que é a conexão da produção de alimentos com o contexto da conservação e uso sustentável da biodiversidade, né? E biodiversidade, todos nós sabemos o valor que representa para nós. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, e essa biodiversidade é fundamental para que a gente possa enfrentar a crise climática. Nós temos hoje, só na Embrapa, Anderson e colegas, 93 projetos de melhoramento genético, todos eles, sejam eles especialmente dos componentes vegetais, mas também não só das cadeias de produção animal, todos eles absolutamente preocupados com a conexão e adaptação desses sistemas produtivos às mudanças do clima, especialmente com os eventos extremos. Sejam altas temperaturas, extremos de baixas temperaturas, episódios de déficit hídrico ou até de excesso hídrico. Essa é uma perspectiva cada vez mais global, cujas soluções estarão cada vez mais na exploração sustentável na nossa biodiversidade, né? E esse é um verdadeiro patrimônio da humanidade e que é grandemente afetado, sim, pela mudança do clima, né? Toda vez que a gente aumenta a temperatura, nós estamos aí com padrões de elevação de temperatura acima de 1,5 graus, isso impacta toda a dinâmica dos agroecossistemas, e inclusive a dinâmica da biodiversidade, e nós podemos ter prejuízos imensos, a perda dessa biodiversidade, que é fundamental para retroalimentar os nossos projetos de melhoramento genético, para que a gente possa melhor conviver e se adaptar às mudanças do clima. Então, esse nexo da produção de alimentos vis-à-vis a conservação e uso sustentável da biodiversidade se remete para uma questão muito fundamental, que também é colocada pela sociedade hoje, dizendo o seguinte: é preciso seguir na trajetória de sucesso da nossa agricultura, especialmente da nossa agricultura no ambiente tropical e subtropical, que fez uma verdadeira revolução na produção de alimentos, fibras e matérias-primas para a produção de energia nesse país, mas sem que a gente siga pressionando os biomas, né? Porque pressionar os biomas significa erosionar a nossa biodiversidade, que é base para a gente poder conviver com a crise climática. Então, esse é um outro componente fundamental, cada vez mais colocado também na pauta do debate da sustentabilidade como um todo. E tem um terceiro nexo, que é justamente o que mais nos chama a atenção hoje, que é o nexo da produção de alimentos com a crise climática, onde se engancha muito fortemente também a pauta da sustentabilidade. E justamente nessa lógica, a preocupação da sociedade é o seguinte: bom, a gente quer cada vez mais ter alimento disponível, com qualidade, com aspectos nutricionais, funcionais, com quantidade suficiente para garantir segurança e soberania alimentar da população global, não só dos países, mas que a gente possa fazer isso descarbonizando o nosso processo de produção. E, nesse contexto, o papel da ciência é fundamental. Os colegas que nos antecederam aqui já mostraram inúmeros exemplos, né, de sucesso da trajetória recente da pesquisa agropecuária nacional, não só no sistema de produção de arroz, mas em vários outros sistemas agroalimentares e florestais do país, mostrando que com ciência, com oferta tecnológica, nós podemos sim seguir nessa trajetória de oferta de alimentos com qualidade, com quantidade, mas também garantindo que a gente possa seguir essa trajetória cada vez mais, fazendo uso eficiente da energia, fazendo uso eficiente da água, fazendo uso cada vez mais eficiente dos nutrientes e, de alguma forma, contribuindo para que a gente possa ter balanços ambientais favoráveis, não só de carbono, embora carbono seja uma dinâmica fundamental para a sustentabilidade dos nossos agroecossistemas de produção, mas também outros balanços ambientais que se reportam
a vários outros serviços ecossistêmicos e ambientais não menos importantes, como é a questão da oferta da água, tão fundamental para a produção de alimentos, como é o caso da manutenção dos polinizadores, como é o caso de tantos outros serviços que a nossa agricultura pode prover, para além do próprio serviço ambiental mais fundamental, que é a oferta de alimentos para a nossa sociedade. Então, esse também é um nexo muito poderoso, que tem um rebatimento muito forte do ponto de vista da convivência nossa, da humanidade, com a questão da crise climática. E, evidentemente, que esses nexos desdobram em 3 transições muito importantes também. A primeira delas é a transição alimentar e nutricional, que tem como uma preocupação fundamental, basicamente, a questão da segurança alimentar e nutricional. Tem um segundo componente, que é a transição energética, e aí é um papel fundamental dessa nova agricultura, uma agricultura multifuncional, que não mais só produz alimentos, mas que produz também matérias-primas para a produção de energia, e a cadeia do arroz já dá um exemplo de longa data nisso, aproveitando coprodutos do processamento do arroz, como é o caso da casca do arroz, para produzir energia. Isso já é um ganho ambiental, inclusive vira crédito de carbono ali à frente, né? Já é um exemplo de sucesso, mas tantos outros, como também já foram destacados aqui, como é o exemplo do menor uso da água, um uso mais eficiente da água hoje, né, na produção de arroz. Eu lembro quando eu fiz agronomia, a gente falava em 15 a 17 mil metros cúbicos de água para produzir, na época, em torno de 4 a 5 toneladas de média de arroz por hectare. Hoje nós estamos falando de sistemas muito mais eficientes no uso da água, porque avançamos também na genética, mas porque avançamos muito também nas boas práticas para os sistemas de produção, o que nos permite hoje chegar facilmente a 10 toneladas de arroz por hectare, utilizando aí com alguns sistemas de manejo de água, né, cerca de 8 a 10 mil metros cúbicos de água por hectare. Veja o ganho de eficiência, nos permitindo seguir a trajetória de aumento de produtividade, utilizando menos energia para movimentar a água e economizando ainda mais nesse recurso tão escasso que é a própria água para a produção de alimentos. E, evidentemente, que essa menor utilização de energia também tem um impacto muito favorável do ponto de vista do balanço de carbono, porque ao consumir menos energia, sendo mais eficiente, nós estamos contribuindo para a descarbonização do planeta. Esse é um papel também cada vez mais esperado por todos nós, do ponto de vista dessa nova agricultura preocupada também com os balanços ambientais favoráveis. E, por fim, tem essa questão, né, da conexão da agricultura com a crise climática. Esse é um papel muito importante que a agricultura pode funcionar como um grande reservatório de carbono, especialmente, mas não somente, porque existem outros gases importantes, como também já foi destacado aqui, como é o caso do óxido nitroso, como é o caso do metano, que, via genética, né, com ciclos mais curtos, ou mexendo nas boas práticas de manejo, nós temos condições, né, como é o exemplo que nós temos já dados científicos aqui no estado do Rio Grande do Sul, mostrando que quando a gente faz rotação de arroz com soja, nós estamos falando de uma emissão mínima, no mínimo de menor, em torno de 25% nas emissões de metano. Só para citar um exemplo muito concreto da contribuição do sistema rotacionado de manejo em terras baixas, quando a gente incorpora ciência, quando a gente incorpora conhecimento ao sistema de produção. Eu quero encerrar minha fala aqui colocando 2 iniciativas, Anderson, que eu acho que são muito importantes, que têm tudo a ver com o contexto da sustentabilidade. Hoje o que a sociedade está dizendo para a gente é o seguinte: não basta mais a gente discursar que a nossa produção se dá em bases saudáveis e em bases sustentáveis. O colega Rafael do IRGA já apontou muito bem aqui os princípios, as premissas do selo ambiental do IRGA, que se baseia em métricas, indicadores, em protocolos que precisarão cada vez mais serem chancelados pela ciência. Esse é um papel fundamental das instituições, especialmente públicas, compromissadas com essa agenda. Existe uma iniciativa hoje no Brasil, que ela é interministerial, que visa justamente, coordenada pelo Ministério da Fazenda, que visa construir aquilo que a gente chama de uma taxonomia sustentável do rural brasileiro. O que significa isso? A gente definir claramente protocolos que tenham base em métricas e indicadores, que tenham como a escala a propriedade rural, para que a gente possa efetivamente, com base em ciência, com base em dados sólidos, rastreáveis, mostrar para o mundo que a nossa produção se dá, sim, em bases sustentáveis e também se dá em bases saudáveis. Essa taxonomia, que é uma categorização, que é uma classificação desse conjunto de indicadores que tem muito a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem a ver também com os compromissos que cada país assume com a redução de emissões de gás de efeito estufa, é preciso, então, que cada país consiga construir, né,
essa taxonomia para que a gente possa mostrar para o mundo, evidentemente, com base nas nossas métricas, com os nossos indicadores adaptados à nossa realidade dos sistemas de produção no ambiente tropical e subtropical, para que a gente possa efetivamente ter dados concretos que possam ser lastreados em ciência e que possam ser organizados na lógica de uma plataforma. Então, para além dessa iniciativa da taxonomia, que está sendo construída nesse momento, que vai reverberar em todas as cadeias produtivas, nós temos uma outra iniciativa também liderada pelo Ministério da Agricultura, que está construindo uma plataforma Agro Brasil Sustentável, que justamente busca, a partir dessa organização de bases de dados e informações já existentes, que associam a produção a nível da propriedade rural, olhando o respeito às legislações ambientais, a questão do cadastro ambiental rural, a todas as questões dos demais marcos normativos, não só ambientais, mas também sociais, para a questão do trabalho decente, todas as questões acessadas à questão da vinculação do trabalho e emprego dentro do processo de produção de alimentos, como também, evidentemente, essas métricas e indicadores voltados aí para que a gente possa garantir que a gente tenha, com base em dados e informações, a possibilidade de garantir para o mundo que a nossa produção, sim, ela é eficiente, ela contribui para a redução do consumo energético, ela contribui para um uso mais eficiente da água, contribui para a gente poder conservar a nossa biodiversidade, contribui para evitar eventos de poluição dos nossos mananciais hídricos e tantas outras questões, como é o caso que envolve a própria conexão da produção de alimentos com o contexto ou da redução de emissões de gases de efeito estufa ou com a própria contribuição e o papel importante da agricultura para a descarbonização do planeta. Então, são movimentos importantes que estão associados hoje ao contexto da sustentabilidade, mas que não se referem somente à agenda do carbono, que, embora esteja muito em evidência, ela vai para além disso. Essas plataformas de dados e informações chanceladas, por um conjunto de instituições, especialmente públicas, com base em ciência, terão esse papel de apoiar cada vez mais as cadeias produtivas para que elas possam, no futuro, com base nesses dados, poder estabelecer processos de rastreabilidade e certificação que serão fundamentais para a gente ou agregar valor à nossa produção ou para que a gente possa garantir mercados cada vez mais exigentes e, especialmente, ajudar o país também, o Brasil, a assumir o compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa. Os demais países também estão assumindo e isso vai ser utilizado, sim, para poder excluir as nossas cadeias produtivas do processo de exportação de alimentos. Então, vejam que todas essas agendas estão absolutamente imbricadas, seja a questão da saudabilidade e seja na pauta da sustentabilidade, não só com esse olhar da dinâmica do carbono, mas também olhando todo um conjunto de outras métricas importantes. E aí, acho que o passo seguinte que nós precisamos dar é cada vez mais, a partir do papel que as instituições, ciência e tecnologia têm, poder ajudar o país a rechear essa boa taxonomia com base nessas métricas e indicadores, definir um protocolo associado aí à produção de arroz nas nossas propriedades, mas não só com foco na cadeia de produção do arroz, com foco num sistema agroalimentar, florestal e pecuário nessa propriedade que tenha como base esse conjunto de métricas e indicadores que precisará ser definido e chancelado por todos nós. Eu penso que, fecho aqui minha fala, Anderson, que a iniciativa do selo ambiental do IRGA já é um belíssimo avanço, justamente nesse sentido de já nos trazer à tona todo um monitoramento de vários indicadores que poderão justamente fazer parte dessa taxonomia que será oficializada pelo Brasil até a COP30, e isso será fundamental para que a gente possa cada vez mais chancelar para o mundo que a nossa produção se dá em bases sustentáveis também. Então, mais uma vez, obrigado. Aqui estou à disposição para as interações aqui na sequência. Obrigado. Bueno, estou olhando aqui de cima, gente, e eu tenho características já conhecidas de todos aqui, basicamente poderiam ser resumidas em duas. Um homem de diálogo e muito flexível, Madalena, muito dinâmico. E eu vejo aqui que tem poucos produtores rurais, então eu vou mudar o painel para uma grande reunião entre Federarroz, Estado do Rio Grande do Sul, SEAP e IRGA. E eu vejo aqui aquilo que enxergamos atualmente no setor. IRGA de um lado, Embrapa de outro. Então, a nossa preocupação, e eu começo a fazer algumas provocações aqui, é como, nesse mundo em que, inquestionavelmente, nós precisamos casar a sustentabilidade ambiental,
com segurança alimentar, os nossos deveres de produtor, nosso dever de produtor, que é produzir mais, melhor, respeitando isso, repito, aquilo que o Estado pode nos ajudar. Pilon, pergunta que eu te faço, e aqui é uma provocação, tudo isso que vocês estão vendo aí fora, foi com base justamente num diálogo entre eu e Pilon durante anos, né, que tínhamos uma relação muito forte à época, que o Pilon era chefe geral aqui da Embrapa Clima Temperado, que hoje está sendo muito bem administrado pelo Valdir. E nós resolvemos trazer a Embrapa para cá, e tínhamos aqui um campo de futebol ali na frente, né? E criamos, né, todos juntos, muita gente trabalhando muito, Gilmar, agradeço a todos, Embrapa, IRGA, enfim, todos envolvidos nesse processo. Criamos esse grande evento hoje, que sim, Madalena, como tu bem disseste, é um dos principais do Estado, do Brasil, não tenho dúvida nenhuma, e tende a crescer muito. Mas, Pilon, tu que tem girado muito, né, tu achas que, de fato, a produção de outros países é mais sustentável que a nossa? Outra provocação, né, que tu estás em Brasília hoje, o pessoal de Brasília sabe aquilo que se passa, o nosso modus operandi da agricultura aqui, no fim do fundo da América do Sul, como eu gosto de dizer? Existe essa compreensão de que sim, a agricultura, a agropecuária do nosso estado, ela é diferente? Porque nós temos dois problemas, né? É um desconhecimento e um certo preconceito contra nós, acontece frequentemente, até por nossa culpa, porque nós nos vendemos extremamente mal. Então, Pilon, né, dá o teu parecer, que tu tem rodado muito por aí, como é que são essas relações? Acho que a gente conhece, muitos de nós que estão aqui conhecem a realidade de produção de arroz no Uruguai, na Argentina, na própria Europa, Espanha, enfim, vários países, Estados Unidos. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que nós estamos aqui num melhor patamar possível tecnológico, do ponto de vista da genética, e do ponto de vista do desenvolvimento, da adaptação e de validação de boas práticas para o sistema de produção. O Rafael trouxe muito bem aqui vários dados, a Embrapa também tem vários dados aí dos inventários de emissões de gases de efeito estufa, dados outros de balanços ambientais favoráveis, não só no sistema de produção de arroz, mas em vários outros componentes, inclusive no componente pecuário, que é um componente hoje também muito visado, né, do ponto de vista dessa questão das emissões, principalmente de metano. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, Anders, que esse olhar todo que se tem hoje para o Brasil é porque o Brasil realmente está num patamar superior hoje em termos da adoção do que tem de melhor em termos de boas práticas. Nós temos ainda alguns gargalos que precisamos vencer. Por exemplo, o Brasil hoje ainda é um grande importador de nutrientes. Nós importamos na safra de 2022 82% do nitrogênio e fósforo potássio que utilizamos na produção de alimentos no Brasil. E isso ainda é uma questão que é fundamental que a gente possa atacar, com base também em ciência. Temos aí o Plano Nacional de Fertilizantes, que é um grande direcionador para que a gente possa estabelecer uma série de agendas, inclusive de cunho de política pública e também numa agenda técnico-científica, para que a gente possa reduzir cada vez mais essa dependência. E por que isso é importante, citando esse exemplo? Porque toda vez que a gente diminuir a dependência à importação de insumos externos, nós estamos contribuindo com o agricultor para reduzir custo e para emitir menos gases de efeito estufa e gastar menos energia com isso, né? Então, são questões ainda que são espaços de avanço que nós temos, mas nós avançamos muito na genética, avançamos muito nas tecnologias de sistemas de produção. O que nós precisamos, como reforçamos na nossa fala, Anderson, é cada vez mais, em conjunto aqui com a cadeia produtiva, e eu acho que a FederaRroz tem um papel importante nisso, é a gente comungar quais são os indicadores com base em métricas, com base num protocolo definido junto com a cadeia produtiva que nós queremos levar para o mundo para que a gente possa demonstrar efetivamente, né, que a nossa produção se dá em bases saudáveis e também com base em sustentabilidade. Acho que esse é o grande desafio que nós temos, junto com esse esforço que está sendo liderado pelo Ministério da Fazenda, a gente poder trazer um olhar específico para a cadeia produtiva do arroz, dizer que a cadeia está querendo se inserir também nesse esforço para que a gente possa, aproveitando a experiência muito exitosa que a gente já tem aqui do selo ambiental e incorporando outras métricas, outros indicadores, poder comungar um conjunto mínimo, né, dentro de um protocolo que seja chancelado pelas instituições técnico-científicas que dão apoio a essa cadeia produtiva. E isso será fundamental nesse movimento, para que a gente possa ter a nossa taxonomia. Se nós não definirmos isso, alguém poderá lá de fora definir quais serão os indicadores que nós deveremos prestar contas para a sociedade quando a gente for exportar uma tonelada de arroz para a Europa ou para qualquer outro país. Então, acho que esse é um aspecto fundamental a ser considerado antes.
Perfeito. Antes de seguirmos nessas questões mais conceituais, uma pergunta bastante objetiva aqui para ti, Rafael. Meu amigo aqui, Volzear, lá de Camaquã. O produtor que busca o selo ambiental, como é o procedimento e o que está sendo elaborado pelo IRGA, se há que existe alguma coisa hoje sendo objetivado nesse sentido, para que o selo do IRGA seja validado pelo MAPA. Nós sabemos que hoje, me parece, até pode fazer uma breve explicação aqui, junto com a tua ajuda, tá? Colabora nisso, já estavas lá, para que há uma certa divergência, me parece, entre indicadores, né, ou procedimentos com relação à questão do IRGA. Então, me ajudem vocês dois aqui a responder essa pergunta, por favor. Acho que, Rafael, começa contigo e depois, Madalena, se puderes me ajudar também. E Pilon, né, se puder complementar, por favor. Bom, para ele participar, basicamente, ele vai ter que atender a legislação ambiental, seria a licença da FEPAM e também o cadastro ambiental rural. E, segundo questionamento, o IRGA vem em tratativas com o Ministério da Agricultura e algumas questões acabam emperrando um pouco os avanços. Posso citar uma aqui da questão da irrigação intermitente, que acaba muitas vezes sendo um empecilho para se avançar nesse assunto, mas a gente também reconhece que a gente precisava dar esse incremento no selo ambiental em relação ao seu formato antigo. Então, a gente fez isso nessa safra e agora a gente tem um representante do IRGA que atua em Brasília e ele já está levando uma carta com esse novo formato do selo, com o objetivo de discutir junto ao Ministério essa questão do plano agrícola. Então, a gente vai aguardar esse feedback e, como comentado antes, o selo não é nada estático. A gente pode sempre adaptar ele conforme as demandas, e o objetivo final é trazer algo mais direto para o produtor que se interessa em participar dessa certificação. Rafael, só rapidamente respondendo aqui a primeira parte da pergunta, que foram duas, uma só. O procedimento para obtenção do selo junto ao IRGA por parte do produtor é inscrições e se submeter às vistorias do extensionista, que confere as boas práticas na parte do manejo da lavoura e das construções rurais. Perfeito. Perfeito. Senão o Vozeara briga comigo. Madalena, pode colaborar? Só para contribuir com o que o Rafael coloca em relação a esse reconhecimento do Ministério, de fato, estamos oficializando, enquanto Secretaria de Agricultura e IRGA, esta apresentação do que é o selo ambiental do IRGA, qual a sua metodologia, qual o fluxograma de acesso por parte do produtor, para que se inicie, de fato, essa discussão oficial dentro do Ministério, Pilon. Como o Rafael bem disse, existe ainda uma questão de entendimento em relação a alguns reconhecimentos desse checklist, que os colegas do Ministério que trabalham com boas práticas agropecuárias contestam tecnicamente, o que é extremamente legítimo, mas nós tomamos a decisão com a diretoria do IRGA, com a Secretaria da Agricultura, de formalizar para a Secretaria de Política Agrícola, este é o nosso selo, esta é a nossa metodologia, o que não está de acordo, para que possamos corrigir se for necessário, ou adequar. O Rafael colocou muito bem, não há pretensão de se manter esse selo estático, engessado, porque acreditamos que a evolução depende, por óbvio, de mudanças. Nós entendemos que é extremamente fácil cumprir algumas adequações. Não é nada muito difícil do ponto de vista de estruturação ou reestruturação do selo. E é bem possível que o selo ambiental do IRGA seja uma das primeiras ferramentas a serem validadas num plano agrícola. Quando a gente observa em nível nacional outras iniciativas, não se tem mais muito, Pilon, em outras cadeias produtivas, em outras unidades da federação, sistemas semelhantes do ponto de vista de reconhecimento de sustentabilidade da produção agropecuária. Perfeito. Senhores, estamos nos encaminhando para o final e fazendo uma justiça àquilo que foi dito aqui anteriormente. Hoje nós conversamos rapidamente com o Embrapa, com o IRGA e propusemos uma reunião já para hoje à tarde, justamente visando isso. Eu, como privado aqui, como Federarroz, representante desse setor tão importante, que não é arrozeiro, e sim o agropecuário, me parece, aqui do nosso Pampa Gaúcho, precisamos que o Estado, até para que diminuamos cada vez mais essa polarização que existe, essa crise nas democracias, em decorrência muito sim
da falta de resposta do Estado às demandas legítimas da sociedade, isso é importante, né? Sair como um recado daqui. Sim, precisamos de um Estado mais ágil a atender às nossas demandas que mudam muito a cada semana, todos os dias. Então, temos aqui sempre parceiros, e aqui mais uma vez reconheço publicamente teu apoio, sempre, há muitos anos, o do Pilon, em especial, esses dois atores aqui de bastidores que trabalham muito, e por isso que enxergamos hoje, né, um ambiente associado a que estamos debatendo no Pampa, não a repactuação de dívidas, ou se vamos trancar ou não ponte, né, temos um ambiente apto a justamente evoluirmos. Isso é o que temos hoje, e contamos com os senhores para que nós possamos, de fato, né, galgar alguns espaços nesse ambiente que temos de mundo globalizado. Senhores, preciso de uma consideração final de vocês, gostaria de seguir trabalhando aqui, seguir conversando, mas realmente estamos premidos pelo tempo e parabenizo, né, pela versatilidade de vocês com o pouco tempo que tivemos. Acho que, Rafael, seguindo a ordem aqui, começas tu, depois Madalena, por favor, e aí Pilon como, né, de novo, repito, um dos idealizadores desse grande evento, finalize com as tuas palavras, por favor. Então, eu queria agradecer novamente. Como eu coloquei na apresentação aqui, eu acredito que o campo ele já tem muitas coisas boas para serem mostradas, né? Então, na palestra anterior, a gente teve o exemplo da China lá, onde eles têm uma condição não tão favorável do ponto de vista ambiental, mas souberam vender, né? E, em função disso, como mostrou na apresentação anterior, eles tiveram um maior retorno lá no crédito de carbonos, né? Então, eles não estão tão bem na parte do manejo, de sustentabilidade, mas são muito bons no vender, né, em saber trabalhar essa parte, né? Então, acho que isso é algo que, logicamente, é um trabalho conjunto, mas que tem que ser um norte aí, e as instituições trabalhando de forma conjunta perseguirem isso, para poder efetivamente valorizar o que está acontecendo de bom na lavoura. Bom, Anderson, muito obrigado pela condução, pela moderação, muito obrigado à organização pelo convite. É um prazer poder participar com o Rafael e com o Pilon dessa discussão. E eu fico muito feliz de ver o nível em que chegou esse evento. Eu acompanhei, enquanto estava no Ministério da Agricultura, tive o prazer de fazer algumas tratativas com a Embrapa Clima Temperado para viabilizar, enquanto departamento no Ministério da Agricultura, a realização desse evento. E, Pilon, eu me lembro que sempre nós, quando discutimos essa parceria, Ministério, Execução via Embrapa, da participação do governo federal na copromoção aqui, Anderson, nós imaginávamos que haveria uma tendência de evolução desse evento para crescimento, com participação de público, de estrutura física ampliada, mas eu confesso que não imaginava que num curto período de tempo o nível de discussão técnica fosse evoluir como evoluiu. Eu estou falando de 2020 para cá, 2019 para cá, quando essa discussão de sustentabilidade, de carbono, de gases de efeito estufa, parecia que chegaria, em algumas culturas do Rio Grande do Sul, no arroz não é diferente, talvez em 6, 7, 8, 9 anos, e talvez de maneira refratária. O setor, é importante frisar aqui, o setor produtivo, e eu incluo o IRGA enquanto instituição também pública, mas extremamente ligada com o setor produtivo, foi muito capaz e muito responsável, está se antecipando a algumas discussões. Quando nós olhamos o que o bioma Amazônia está sofrendo de críticas, quando começamos a observar o quanto o Cerrado está sendo contestado, o quanto está sendo debatido, nós já estamos dizendo como é que funciona o Pampa, como é que temos que organizar essa narrativa muito bem embasada tecnicamente, e estamos começando a nos posicionar de forma correta. Então, eu gostaria de dizer mais uma vez aqui, não há dúvida que a abertura da colheita do arroz e de grãos em terras baixas se consolidou de fato como grande hub de discussão técnica de grãos do Brasil. Isso está posto. Desafio agora da FederArroz, Anderson, daqui para frente os próximos eventos, né? Certamente fica um dever de casa aí complexo, mas extremamente salutar, né? Que é fazer um próximo evento, uma 35ª abertura oficial ano que vem, com alguma discussão e certamente com encaminhamentos que serão dados a partir de hoje, encaminhamentos aí que vão colocar o setor aí no seu merecido lugar em nível de mundo. Antes de passar a bola para o Pilon, para finalizar, prometo uma outra fofoca. Em 2013, quando assumimos essa função, nós mudamos
a percepção e a comunicação em relação a isso. O evento não é de longa data da Feder-Arroz e por isso cresceu. O evento é nosso. IRGA, Embrapa, o setor como um todo. É por isso, essa forma, me parece, do crescimento. Tá? Pilon, finaliza, porque eu tenho que ir lá atender a segurança do governador, que o governador está confirmado, a gente precisa organizar tudo aqui. Tá bem. Obrigado mais uma vez, Anderson, pelo convite de estar aqui com vocês, muito prazeroso, um aprendizado também. Acho que aquilo que sonhamos lá, hoje é uma realidade, Anderson. A gente fica muito feliz de ver um evento dessa dimensão e feliz também pelas possibilidades que temos de seguir crescendo. Acho que essa é uma perspectiva que está também nas nossas mentes a cada dia, né? Acho que aqui um exemplo, né, no painel que nós tivemos e também no próprio evento, de que ciência ajuda a construir sustentabilidade, que ciência ajuda a construir política pública, inclusive. Quando a gente está falando, né, nos selos do IRGA, ou nessa iniciativa do governo federal da taxonomia, que pode se dobrar lá adiante num crédito sustentável ao agricultor, com base em protocolos chancelados pela ciência, com base em métricas, indicadores, nós estamos colocando as instituições, especialmente públicas, a serviço da sociedade, a serviço da sustentabilidade das cadeias produtivas. Acho que esse é o compromisso que nos reúne aqui e nos reuniu durante todas essas edições da abertura da colheita do arroz. Nós queríamos renovar aqui esse compromisso com todos vocês, com o setor, com a cadeia produtiva, e dizer também que a gente está completamente aqui à disposição. Vamos ter essa conversa agora à tarde, né, com o presidente do IRGA, para que a gente possa cada vez mais estreitar a nossa agenda de forma colaborativa. O mundo hoje é o mundo das plataformas de cooperação. Precisamos juntar o que temos de bom, cada um, para que a gente possa dar a melhor resposta de forma mais eficiente para a sociedade. Obrigado mais uma vez, um belíssimo evento a todos. Nossos agradecimentos, então, a Rafael Nunes dos Santos, Márcio Madalena, Clênio Pilon e Anderson Belloli por suas participações. Muito obrigado.